Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos. Boa noite, noite de São João. Todo mundo ligado no Serrinha Rock, que massa. Vamos chegando, vamos chegando. E vamos convidando a galera aí, seus contatos, os amigos, os parentes, os cachorros. Vamos convidar todo mundo. Porque hoje é dia de live, hoje é dia de Insta Live no Serrinha Rock. Mais uma vez com um convidado super especial. Já lhe confirmo sua solicitação aí, meu caro amigo Adriano. Nessa 16 pessoas, vamos chegando. Estamos no prazo de tolerância. Alô, Renanzinho, Line, Bárbara, Filipão na área, como sempre, Mauro Alex na área. Mauro Alex, vá se preparando que seu dia está chegando, viu? Estou extremamente ansioso pelo nosso bate-papo aqui, meu amigo. Alô, Nando, Fernandão, Fábio, Mirna, Sayonara, Ravelli, Carol. Oi, Carol. Sayonara, já falei. Luli. Vamos chegando, vamos aquecendo. Nosso convidado já está por aqui. Daqui a pouquinho, muito papo sobre rock, sobre música. Alô, Serrinha Rock, vamos chegando. Rose, primeira dama da noite na área. Vitor Gordo. Alô, Brown, vê se não incomoda hoje, viu, rapaz? Prestando atenção nas duas coisas. Alô, Godô, o homem da polêmica. Rapaz, esse homem me deu um trabalho ontem, meu amigo. A gente vai falar sobre isso, viu? Godô, que também é um dos convidados aí, que já está na pauta para ser um dos próximos convidados aqui da nossa Insta Live. Alô, Kid Léo, meu maestro, seja bem-vindo. Vamos brindar porque a noite promete. Bom, galera, 25 pessoas. Alô, Osni, meu irmão, Caio. Mostra, pô, como é que eu vou mostrar o que eu não tenho, rapaz? E essa aqui é patrocínio, ó, totalmente patrocinado. Viu, Browner? Valeu pelo presente. Galera, é o seguinte. O nosso convidado é um convidado muito especial, como todos que passaram por aqui. O projeto Insta Live do Serrinha Rock chega à sua 5ª edição. E na nossa pauta tem muita gente na lista. Tomara que a gente consiga levar esse projeto por muito tempo, porque tem muita gente para ser entrevistada aqui. E a gente espera de fato que a gente consiga reunir todo mundo e bater papo sobre rock serrinhense principalmente, não é isso? E, bom, deixa eu chamar aqui meu convidado. Alô, tia Cláudia! Vaguinho na área também. Adriano na área, seja bem-vindo mais uma vez. Alta. Alô, rapaziada, massa. Vamos lá, galera. Vamos começar, né, meu velho? Chega de ladainha, o que interessa, que a noite promete. Vamos galera, é o seguinte, esse cara que está aqui embaixo, eu sei que vocês conhecem muito bem, principalmente a galera do rock and roll. Falar um pouco sobre esse cara, o nosso convidado de hoje é um dos caras responsáveis pela efervescência da cena rock serrinhense nos últimos anos. Proprietário do 788 Pub, o cara é produtor, é empresário e recentemente tem atacado também de técnico de áudio. Técnico de áudio ou técnico de som? Você me explica sobre isso aí. Graças ao rock, né, cara? Graças ao rock. Pois é. O 788 pedia, o 788 tinha que mostrar um trabalho diferente. E isso, no começo, meio que não equalizou, né?
A gente não tinha condições de contratar mão de obra competente. Serrinha tem muitos, a gente sabe disso, mas todo mundo muito distante do nosso horizonte. Então, acabou que eu uni o útil ao agradável. Música já é uma coisa que me fascina há muito tempo, né? Acho que desde quando eu me entendo por gente. Não sou músico, né? Infelizmente não tive essa competência, mas daí eu comecei a cuidar do áudio do 788 e tomando capricho pela aquela coisa toda, contando com inúmeros amigos, pessoas que me ajudaram muito, me ajudam até hoje, né? Não sou eu sozinho. E acabei virando aí meio que esse suporte aí, né, cara? Porra, Essa muleta aí, que e que viabilizou suporte. muita coisa, né? Fez com que muita coisa se viabilizasse. Sim, sim. Bom, ele interrompeu, mas deixa eu concluir a apresentação dele. Mas fique sabendo que toda interrupção é sempre muito bem-vinda, viu? Fique à vontade. Senhoras e senhores, vocês já sabem, eu estou conversando com Adriano Burgues. Me esclareça uma coisa, é Burgues ou Burguês? Tanto tempo que eu te conheço, até hoje eu não sei. É Burgues, É não tem Burgues, acento. eu sei que a escrita é Burgues, né, velho? Mas artista tem dessas coisas, escreve de um jeito e lê de outro. Que é uma coisa bacana, né? Meu sobrenome, muita gente pensa que é artístico e na verdade não é. Meu nome é É, Adriano Burgues de Carvalho, Adriano né? É Burgues. Burgues mesmo, não tem um circunflexo, mas não me incomodo do burguês, não, apesar de muitas vezes ser usado de forma pejorativa, né? Sim, Mas sim. passa. Mas esse Burgues fala brasileiro, fala português, não? Sim, sim, com certeza. Só fala português, só sabe falar português. Massa. Adriano, é o seguinte, eu sei que você deve estar acompanhando, mas deixa eu apresentar nosso projeto para você e para quem está chegando agora pela primeira vez. O InstaLive é um projeto do Serrinha Rock, uma maneira de que a gente encontrou de poder contar um pouco da história do rock serrinense, que é uma história rica pra caralho, você deve conhecer muito bem, Sim, e você tem um capítulo importante nessa história, apesar de ser um capítulo recente, mas você pode ter certeza que você contribuiu muito. E todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente se reúne aqui, ou eu ou Renan, sempre importante, um personagem importante da cena, e você é nosso quinto convidado, essa é a quinta edição do Insta Live do Serrinha Rock, e a gente tem uma lista aqui que tem mais ou menos uns 90 nomes, a gente, tomara que a gente consiga atender todo mundo aí. Mas vamos nessa, meu velho. Pô, meu velho, antes de qualquer coisa, vamos falar sobre o 788, né? Não existe, eu acho que em toda cena musical, seja lá no rock, no forró, no axé, toda cena musical, ela tem um espaço que é bem característico dela, né? Um tipo, como a gente pode chamar de um QG, né? E o 788 pode ser chamado do CBGB brasileiro, porque CBGB, para quem não sabe, é uma casa nova-iorquina que revelou nomes do punk rock, talvez uma das casas mais importantes de rock do mundo. E dentre os revelados está Ramones, Sex Pistols, entre outros. E a gente considera o 788 nosso CBGB, né, velho? Fala um pouco, Adriano, sobre o tá. 788. Como foi a ideia do 788? Como surgiu essa coisa na tua cabeça? Vou abrir um pub em Serrinha. Como é que surgiu na tua cabeça? Conta pra gente. Cara, foi resumindo a história, né? Já que a gente tem um tempo assim de bate-papo já contadinho, foi uma coisa interessante, porque na verdade o 788 nasceu de uma necessidade, né? Há muito tempo eu já estava no ramo de bar e restaurante, lidando com pequenos eventos. E a gente tinha algumas dificuldades, desde quando tem que fazer evento aberto ao público, né, que tem lá suas benesses, mas também suas dificuldades, até a situação de não ter tempo. Então, quando a gente fazia evento, a gente estava trabalhando para caralho, e quando a gente não fazia evento, que se colocava para frequentar outros eventos, a gente sempre via que poderia melhorar em algumas coisinhas, e daí a gente pensou, por que não? Vamos fazer uma casa de eventos. O 788, na verdade, a ideia inicial era um lounge club, né? A gente se aprofundou na ideia do lounge, pensou no espaço como um lounge, mas logo de início, na discussão com os amigos, expondo a ideia,
a gente começou a notar que era complicado, era muito além da nossa cultura e, sinceramente, era uma coisa que não estava sendo muito prazerosa de pensar, porque o universo da música eletrônica eu nunca fui muito familiarizado e tinha uma dificuldade por saber que o público de Serrinha seria reduzido e tal. Mas a gente já sabia que queria um lugar temático. A gente já tinha essa ideia. E daí, dentro de várias coisas da concepção do 788, a gente acabou parando, estacionando na ideia lá de ser um pub. Né? Pô, vamos fazer um pub, vamos fazer uma coisa clássica, vamos dar uma brasileirada, né? Vamos dar uma miscigenada, mas vamos manter aquela alminha de uma coisa que já tem uma identidade. E daí a gente começou a pensar no 788 e começou a construir o 788. O 788 ele não é pensado e feito. À medida que ele é pensado, ele é feito e assim permanece nos últimos 6 anos. Então, ele nasce de uma necessidade, nasce de uma vontade e depois vira aquele vício, né? Vira aquela coisa prazerosa que a gente toca com maior orgulho. É uma coisa que, particularmente, eu tenho muito orgulho de fazer parte, de ter feito parte. E acredito que todo mundo que, de alguma forma, contribuiu e ainda contribui para essa história, carrega também um orgulho. A exemplo de você aí, né, velho? Que daqui a pouco a gente vai começar a fazer as ramificações aí, É, até o essa, 788 estar com Malta e andar o barco. 788 é uma atração à parte, né, velho? A banda, as bandas, os artistas que se apresentam lá são atrações, mas o 788 em si é uma própria atração. Então o 788 agrega muito na formatação do evento, né? Eu acho que isso é devido ao carinho que a gente sempre tratou, porque foi uma coisa que começou como um desafio, né, cara? Ninguém tinha noção nenhuma. O 788 ele nasce em março de 2014. E eu abro o 788. No embalo, o 788 já estava pronto, na verdade, desde o final de 2013. E a gente protelando aquele momento de, pô, como é que a gente vai abrir? Tá, e agora? O lugar tá pronto. Mas e aí? Como é que a gente vai convidar as pessoas? Vai convidar dizendo o quê? Convidando para o quê? E o 788 ele abre com um instrumental de jazz e um DJ fazendo house e tech. Daí a gente anda alguns meses. Eu já tinha algumas ideias, já tinha conversado com você, Júnior Malta, já tinha feito uma proposta. Na época, a Zero Grau realizava um projeto muito bacana em um antigo bar que tinha aqui. Pô, sou até estranho falar antigo, né? Mas o tempo está passando, que era o Privilégio. E eu já tinha feito a proposta a Júnior Malta, né? Em nome da Zero Grau lá. Eu já tinha dito, pô, Malta, e aí? Estou preparando um lugar, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que combina muito com rock e eu acho que hoje a identidade rock em Serrinha que a gente gostaria de associar à casa para traduzir esse algo novo, com certeza é a Zero Grau. E você mesmo, Malta, lembra o quão medroso e inexperiente eu cheguei para você, né? Então, fazendo proposta de Vaguinho, que está aí online, tocar carrom. Não, cara, não cabe uma bateria. Você tem que convencer o cara a fazer uma pegada acústica e tal. Você falou do que o 788 foi um processo de construção permanente, né? Não foi aquela. E isso foi uma coisa que foi formatada com o tempo, de ter banda tocando lá. Eu lembro que inicialmente você não cogitava a hipótese de ter uma banda plugada tocando no palco do 788. Exatamente, cara. Era uma coisa assim, impensável. Eu fiz o jazz, aquela coisazinha instrumental, todo mundo quietinho. E logo depois eu fiz uma parceria com a galera de Coité, chamava Música de Bolso. Nessa época eu já tinha aí me enganjado, através da proposta que eu tinha feito a Zero Grau, eu já tinha trocado uma ideiazinha com Malta a respeito e já tinha convidado Malta profissionalmente, mas por outro lado, para fazer a comunicação visual do 788. E para vocês terem ideia, eu tinha uma casa pronta, eu tinha uma marca, eu tinha um conceito, mas eu não sabia como traduzir aquilo, né? Então, é lei do engano pensar que a gente construiu algo sozinho e fez algo completo.
Não, repito o que Malta disse aí, o 788 ele foi se montando, é uma somatória de uma série de trabalhos, de uma grande quantidade de pessoas, e o rock serriense, que é o caminho que a gente vai para o nosso diálogo, ele entra com a Zero Grau, ele começa com a conversa que eu tenho com o Júnior Malta, e depois ele tem, assim, reviravoltas, que a gente vai discorrer aí daqui a pouco. Vão ter seres que vão se manifestar nesse bate-papo aqui, que nem Vitor Guto, reivindicando e com direito, não é verdade? Então, o 788 é uma construção de muita gente. Eu acho que isso explica, modesta à parte, o sucesso e, de certa forma, também a competência, como sempre tratou, né? Sempre foi um trabalho bem executado, independente do evento, da quantidade de público, do gênero trabalhado, que já é outra parte do 788. O 788 só passa a fazer gêneros mais populares depois de ter se firmado e ter dito, olha, este aqui sou eu, e é isso que eu faço. Então, a gente conseguiu aí ir para outros gêneros musicais sem, digamos assim, ter questionado o intuito do trabalho, né? A verdadeira identidade. Você fala que o 788, e de fato foi isso, começou sem muitas pretensões, né? E aí chegou ao ponto de o 788 abrir suas portas para bandas, talvez do cenário nacional, Scalene, Diamba, Maglore, Scambo, por exemplo, são bandas que habitam o cenário nacional, né? Então, o pulo que o 78 deu daquele projeto inicial de fazer uma coisa bem intimista com artistas locais, de repente você se vê recebendo artistas de diversas partes do Brasil, é extremamente louvável, né, velho? Isso foi muito gratificante. Versalhes, E bem lembrado, né? eu acho que é o primeiro exemplo que a gente pode tomar aí na nossa conversa, porque o que acontece? 788 inaugura em março de 2014. Eu faço algumas coisinhas triviais, pequenas, apresentações pocket shows ali bem limitado. O primeiro eu fiz com o Guiguito, pós-apresentação de jazz, eu fiz um bluegrass com o Guiguito, né, que muita gente deve conhecer aí, que, né, made em Salvador, uma galera daqui da região também, de Conceição do Coité, mas que vive em Salvador, que trabalha em Salvador. Depois disso, eu fiz música de bolso, uma galera da música da Faculdade de Comunicação da UNEB de Coité. E aí a gente tem um Despertar, que é o primeiro show da Zero Grau. O amadorismo total, uma mesa de som de 16 canais funcionando 4, e sei nem se era funcionando de verdade. Mas a gente trouxe pela primeira vez a pulsação do rock ao vivo para o 788. A gente, na época, Zero Grau tinha um repertório, há quem diga que foi o melhor repertório da Zero Grau, porque era uma montagem de clássicos do pop rock brasileiro da década de 80 e 90, com algumas versões também do pop internacional. Então, isso tinha uma influência muito grande no público, era muito bacana. E depois desse show da Zero Grau, eu pirei, né? Então, quando vem a Zero Grau, vem um cara chamado Vitor Gordo. Vitor Gordo é uma pessoa que, particularmente, e também publicamente, eu tenho muito a agradecer, porque ele tem uma energia fantástica. Só quem sabe, né? Só quem conhece sabe o quanto o Gordo é inconsequente. O Gordo é muito doido. E ele já veio assim, vamos fazer um festival, vamos fazer tal. Ele tinha um evento em setembro, na Brisa Morena, salvo engano, com a galera do rock autoral de Salvador. E aí fez o convite para o 788 fazer um line-up. Cara, vamos fazer um aquecimento aqui com essa galera, vamos trazer. Porra, Vitor, não tem estrutura. Não, vai dar tudo certo. Pá, a galera não quer receber nada, só quer tocar, trabalhar e tal. E aí a gente fez. Quando a gente fez, foi a jogada porque exportou o nome do 788 automaticamente para a cena do rock autoral baiano, na capital baiana. Então, as bandas que tocaram aqui no Rock na Serra, número 1,
que foi logo depois da Zero Grau, que a gente apresentou Ícaro Anselmo, a gente apresentou o Circo de Marvin, tocou lá embaixo, que foi uma extensão do evento, mas aqui tocou Circo no Litoral, né? Então, a gente exportou. Quando exportou isso, a gente já estava medindo a capacidade. Pô, velho, dá para fazer, dá para fazer. Vamos fazer, pronto. A casa está pronta, a gente já sabe o que quer, a gente quer fazer rock and roll, a gente já tem uma galera parceira, vamos startar. E aí a gente starta convidando Escambo, que a casa particularmente era muito fã. Falei para Júnior Malta como publicitário, a gente fez uma campanha, dicas de passagem, muito foda, atingiu com hashtags efetivas nas redes sociais, com outdoor, com publicidade em rádio. Foi muito bacana, houve um engajamento perfeito do público da Escambo, que era o que viria a ser o público do 788, e daí foi uma extensão. Na verdade, né, pô, atingiu Escamba, já chamou a atenção de Diamba, já chamou a atenção de não sei quem, aí Diamba já veio, já chamou a atenção de Renata Bastos já veio, já chamou a atenção de não sei quem. Daqui a pouco a gente se viu nesse caldeirão muito louco aí. Por quê? O que acontece? A gente tinha na capital, a cena da capital, na época, com Douglas, no Rio Vermelho, né, com algumas casas que faziam rock autoral, que abraçavam o rock autoral na capital baiana. Aí a gente tinha a Feira de Santana com a galera do Feira Nós e Festival, o grande Joilson, aí, etc., a galera aí do Clube de Patifes, e Serrinha. Né? A gente entrou assim no esquema perfeito e a gente começou a se aproximar de pessoas que de longe, mesmo sem contato, sacava que valia a pena, que a gente estava realizando um trabalho realmente de difusão de trabalho, de abertura de portas e tal. Então, o 788, ele, linkando de novo com o início da conversa, na verdade, ele foi levado pelas pessoas que conheceram e que adotaram muito bem a ideia e que passaram essa mesma ideia para os outros. Foi assim que a gente, em fração de pouco tempo, pouquíssimo tempo, a gente já estava fazendo todas as bandas que a gente almejava e tinha condições dentro já de um cenário nacional. Né? A gente chegou a fazer Scalene quando a gente abriu a turnê da Scalene quando ela foi vice-campeã do Superstar. Foi no Pico, primeiro show da turnê Nordeste, a gente já tinha, né? Antes da banda ir para o Superstar, a gente fez Versalhes, que foi o terceiro ou foi o quarto lugar, a gente fez Efeito Manada, que foi o quinto lugar, a gente já fez Bruna Barreto também, né? Junto com o Ricardo Corrêa Músico e Renata Bastos, que são pessoas assim que têm um histórico também na música muito bacana. Renatinha fazendo parte daquela galera dos nossos baianos, né? Ricardo, que é, porra, Mister Man, Drub Man, lá, banda Cativeiro, quem sabe do reggae baiano, quem sabe da música preta baiano, sabe de Ricardo, e Bruna Barreto, que, putz, foda, né? Nem precisa falar. Então, assim, a gente conseguiu fazer amizade com as pessoas certas. Então, assim, tipo, quando a gente convidou Adão Negro, que todo mundo dizia assim, porra, você não vai trazer Adão Negro, né? Serginho já tinha trocado ideia com a Diamba, já tinha trocado ideia com não sei quem, e já sabia que tinha uma galera no interior de Serrinha que fazia, né, no interior da Bahia, Serrinha, que fazia uma música com um cuidado muito bacana. Então, alcançar foi rápido, porque foi trabalho de muitos. Né? Não foi fácil, foi trabalho de muitos. Galera, é o seguinte, quem quiser já pode começar a enviar suas perguntas aí, a gente vai conseguir um tempinho para responder todo mundo. Tiveram algumas perguntas que chegaram através do Instagram, e mais cedo a gente abriu uma caixa de perguntas lá, tem algumas perguntas aqui que está guardada, a gente vai chegar no momento de responder todas as perguntas, mas só para não deixar escapar essa, que já tem muita gente perguntando, o Zói reforçou agora, por que 788? Conta aí essa história, é uma história meio maluca, mas tem que contar, né, velho? É simples, eu vou resumir, senão a gente vai tomar o resto da live. O 788, na verdade, é numerologia pura, né?
particularmente, eu tenho uma ligação bem explícita com, digamos assim, com o ocultismo, com o esoterismo. Então, quando a gente já tinha a ideia do que queríamos fazer, que era um pub, e já estávamos na parte de nomear, de escolher um nome, existiam algumas questões que eu queria que fosse posto em prática. Dentre elas era o uso de algarismos, né? O uso de numerais no nome, por algumas influências que eu tive durante o processo de construção física do local. Então, devido a algumas coisas que aconteceram, o nome 788 já existia involuntariamente nesse processo, através de um grupo de poucos amigos que a gente trocava muito música. Na época ainda não estava Spotify, Deezer e tal. Então, a gente montava algumas playlists, sugestões de amigos e postava nesse grupo no Facebook. E o nome desse grupo já era 788, já tinha um intuito e casou muito bem com o significado do local. Então, o nome do local é 788, porque existe um significado numerológico nisso, né? Para explicar melhor, né? Para acabar a dúvida, o 7 é um número de perfeição, de iniciação, e isso era o que a gente sempre almejou. Na geometria, ele simboliza uma casinha, que é o que um pub é, um public houses. E o 8, todo mundo sabe o 8, o círculo perfeito, né? A continuidade. E, segundo algumas lendas, a repetição do 8 é a materialização da ideia. Então, 788 são numerais que descrevem a ideia inicial do 788, né? Essa concepção de grandeza e de continuidade. Massa. Acho que deu para entender, né? Acho que tirou a dúvida de metade da audiência da live aí. Ou complicou mais ainda. Não, quando alguém me pergunta, Júnior, por que 788, velho, alguma coisa com numerologia aí, pai, não consigo explicar. Adriano, é o seguinte, antes de ir para a próxima pergunta, eu queria agradecer a galera que tem apoiado aí a live, tem dado uma força, do Gordo Restaurante, Museu do Rock Serrinha, do nosso amigo Cristiano, Cervejaria Aço e Retado Burger também, a galera que chega junto aí, que está dando uma força pra gente. Felipe faz parte da diretoria aí. Está sempre com opiniões precisas, sugestões, dicas que contribuem demais. Ontem ele salvou a gente de um problema sério aí. Depois a gente fala sobre isso. Imagina. Felipe, Adriano, é o seguinte. Também. Aí vem a ideia de organizar o primeiro festival de fato do 788. Cronologicamente, eu não sei em que ano a gente está, não consigo me situar. Mas quando é que foi realizado o primeiro festival do 788, né? E com 3 dias de muitas bandas, nomes consagrados no rock do nosso estado, muita gente nova também. E 788 Festival, fala pra gente aí como é que foi a ideia e organizar um evento de 3 dias em plena Semana Santa em Serrinha. Foi mais um evento que foi construído através de muitas mãos, né? A gente já vinha desse embalo, o resultado de escambo foi aquele do esperado, foi muito positivo e a gente já estava querendo embalar de alguma forma. A gente já tinha decidido pelo rock, né, como gênero característico da casa, e a gente já tinha decidido abraçar o rock autoral, né? A gente já tinha visto essa necessidade e, assim, sinceramente, uma oportunidade sem igual. Porque os músicos digamos assim, de bandas autorais, sem discriminar, naquela época se apresentou, dentro do conhecimento que eu tinha, como algo que tinha para me somar. Então, isso foi muito bacana e conquistou muito na organização do 788. Então, todas as bandas autorais que passaram no 788 até hoje, todo mundo deixou sua contribuição. Havia uma oportunidade comercial que era a Semana Santa de Serrinha. A Semana Santa de Serrinha, que já tinha caído a tradição do Sábado de Aleluia, pererê, parará, não sei o quê. E existiam alguns questionamentos, algumas sugestões, dentre elas também, né,
Mais uma de Vitor Gordo. Porra, man, meter aí 50 bandas em 3 dias. Essa pegada Vitor Gordo e Cristiano Rock, sabe? Bora meter, e deu no que der, aí a gente resolve. E aí foi um momento de conquista, era o momento de fazer aquilo e funcionou como assim, a gente reacendeu uma fogueira que ainda estava em chamas do escambo. Então a gente pensou em um evento nos 3 dias, quinta, sexta e sábado de Semana Santa. Então não foi uma coisa aleatória, havia uma oportunidade comercial. Fomos criteriosos até certo ponto, porque tínhamos uma limitação financeira para executar aquele projeto. Então, eu digo que a gente foi criterioso quanto à qualidade dos músicos que a gente escolheu convidar, né? Mas deu muito certo porque estes músicos eles compreenderam e toparam vir dentro das condições que a gente apresentou e no fim foi uma coisa surpreendente, algo que assim marcou o 788 e a galera que participou de tal forma que eu não repeti a segunda edição até hoje, porque Sim. eu sei que vai haver Uma pena, né? Mas tudo tem o seu tempo, viu? Tudo tem o seu É. tempo. Para mim foi um dos pontos altos desses 6 anos do 788, foi esse festival, você conseguir reunir tanta gente em 3 dias, e o incrível é que nos 3 dias a casa estava lotada, em plena Semana Santa, velho, que, não sei, às vezes você pode imaginar que isso é um fator que pesa contra, né, porque a cidade tá cheia de gente, mas as pessoas têm diversas opções também para ir. O 788 conseguiu lotar a casa nos 3 dias, e tocando rock, velho, isso é foda. Usando como gancho aí o que a galera tá falando no bate-papo aí, Bárbara, Diegão aí, aniversariante aí da semana, aquele abraço. Além de juntar tantos artistas numa quantidade de dias que já caracterizava um festival, houve também uma miscigenação, né, cara? Então a gente apresentou coisas triviais dentro do que a gente queria apresentar e a gente apresentou coisas assim, até então impensáveis na hora de se compor um evento numa cidade como Serrinha, como foi o exemplo aí de Búfalos Vermelhos e a Orquestra de Elefantes, né? Meu amigo Tiago aí, porra, fodástico aquilo ali, né? Foi muito bacana também. Então a gente teve música instrumental, a gente teve reggae, a gente teve pop, a gente teve rock pauleira. Foi uma coisa assim muito bacana, com certeza deixou um legado. E esse legado, Júnior, eu acredito que vai criar a obrigação de que quando se repetir, seja no mínimo a altura. Então, de 2015 para cá, mesmo se a gente botar na pontinha do lápis mesmo, não deu espaço para a gente fazer algo parecido. Mas eu acho que vai render aí. Para frente vai acontecer. Eu estou esperando esse dia chegar, porque foi. Bárbara tá falando aí, já dirá outra pedrada. Não faltou pedrada no 788. Kelvin chegou aí, falou aí, foi foda. Foda mesmo foi essa participação do 788 na cena rock Serrinha, que o tempo já está apertando aí, a gente já tem que contar mais um pouquinho focado. Eu tive um bate-papo com o Tony, fotógrafo, que está escrevendo um livro sobre a cena rock no Sisal. Né? Então, ele está fazendo um apanhado de tudo que está acontecendo aí da década de 70 e tal. E a gente batendo um papo do caralho, 788, domingo à tarde. E aí ele me questionou, dentre outras coisas particulares minhas, que não me incomodaram em nada a responder. Sim. E aí, em determinado momento, ele falou assim, cara, então, se você diz que você nunca foi roqueiro, que você nunca teve para cima e para baixo com a galera do rock, você se aproveitou do rock para fazer o 788. E essa foi uma pergunta interessante que me marcou muito, porque, a depender do ponto de vista, eu acho que o 788 não se aproveitou. Como a gente falou no início da entrevista, ele se aliançou com as pessoas certas. Ele fez parcerias, né, que condicionaram a continuidade da construção dele. Isso foi foda. E ninguém melhor para dizer sobre isso tudo do que Kelvin. Kelvin, Ícaro e Zero Grau,
dentro de Serrinha tem uma presença enorme, né, dentro da conquista, da evolução do que foi 788, das primeiras apresentações até as últimas. Então, vocês, Júnior Malta, Kelvin, Ícaro, Iquim, etc., aí, Leone, né, William Wagner, nosso amigo Alex Crocância, que deve estar aí também curtindo, vocês, mais do que ninguém, tem que carregar, né, o orgulho que eu carrego, de ter Sim. feito e de continuar a fazer, porque a porra não fechou, cara. A gente só está de recesso de pandemia aí, que nem o resto do mundo. Não adianta. O 788, ele, de uma forma, acredito eu, que competente, ou pelo menos me esforço para que seja isso, para que transpareça isso, ele viabilizou uma melhora nas condições, né, dos eventos rock na cidade. E isso, no início, afugentou uma galera, mas depois também virou um parâmetro de comparação também. Porra, vai rolar desse jeito, se não for rolar desse jeito, não vale a pena a gente colar. Então, o 788, ele conta a história do rock mais recente, a história do rock serriense, junto com essa galera. Meio que é uma coisa que nasce junto. Você falar de Kelvin, não falar do 788, você não falou de Kelvin. Né? Você falar do 788 e não falar de Kelvin, você não falou do 788. A gente já passou perrengues terríveis no 788 com Kelvin, a gente já passou perrengues terríveis de Júnior Malta chegando, porra, velho, a galera tá dizendo que não tá entendendo o que é que eu tô cantando, eu não tô me ouvindo, e eu falo, porra, até hoje elas não entendem. Né? Então, assim, a construção é de todos vocês, cara. Eu fui um veículo, o meu lado comercial foi muito mais, digamos assim, presente do que o lado artístico. Se a gente conseguiu guinar, se a gente conseguiu somar pessoas, você não fez uma pizza chamada Kelvin, no retado tá saindo na frente. Ó, não vou dizer nada. Não tem como, Malta, a gente desassociar o sucesso do 788 com a qualidade dos músicos da cena rock produzida nos últimos 6 anos. Né? Vocês nos orgulharam também, porque ao mesmo tempo que vinha uma pedrada de lá para cá, eles recebiam uma pedrada daqui para lá também, né? E isso a gente deve muito ao trabalho dos músicos rock de Serrinha aí desses últimos anos, que é quando efetivamente eu participo da coisa. Então, sem ser músico, sem ser da galera desde o início, a somatória do 788 e a somatória que o Adriano fez é acreditar, apoiar, né, e valorizar a cena rock, essa galera que constrói essa coisa tão bacana aí, como vocês estão fazendo, que é o exemplo desse Instagram aí, que tá sendo rico pra caralho, né, velho? Tá sendo rico pra caralho, muito bacana. Acho que eu posso falar por boa parte dos músicos do rock de Serrinha, a gente sempre teve muita dificuldade, velho. Cristiano, que é um guerreiro, velho, mas é meio que um exército de um homem só, né, bicho, nessa onda toda aí. Um cara que tem muito pouco apoio, conta com a ajuda de pouquíssimas pessoas, e mesmo assim ele consegue fazer a coisa acontecer. Então, nesse cenário de dificuldade, é esse que surge o 788, oferecendo estrutura, oferecendo espaço sensacional. Um cara foda como você, colocando espaço à disposição, sem fazer cara feia, disposto a ajudar, a estar lá na mesa de som, a estar puxando o cabo. Então, tudo isso é muito importante, bicho. O 788 chegou numa hora em que o rock de Serrinha precisava de um oxigênio, velho, né? A gente tava meio que surfando sem onda, velho. E aí o 788 surge e consegue reaquecer a cena num momento de crise, né, bicho? Tudo encaixou, velho. O 788 pro rock serriense foi muito importante. Você e Cristiano, não sei o que seria do rock serriense sem vocês dois, velho. Ah, que honra, cara, que honra. Eu fico feliz. Eu tô lhe colocando na mesma prateleira de Cristiano, que é um cara que está aí há muitos anos, né, enfrentando todo tipo de dificuldade, fazendo a coisa acontecer na cara e na coragem, e encara isso como elogio, velho.
E eu sinto isso, e até pela ordem dos convidados aí para sair na live também, eu comentei aqui com minha turma, eu fiquei muito feliz porque isso também é um reconhecimento do papel, do nosso papel como 788, como casa de evento. Joba Filho aí, grande Zé, fez um comentário que o 788 e o rock foi a união perfeita, com certeza. E é até hoje, né? Sempre que eu sou questionado, quando a gente faz muitos eventos de outros gêneros, fez não sei quem, fez não sei quem, fez não sei quem, eu consigo mostrar para as pessoas que até hoje, né, os eventos que a gente sempre faz a mais são shows de rock. A gente ainda consegue fomentar essa cena quando lugares muito maiores, né, que deveriam enfrentar dificuldades menores no quantitativo, não consegue viabilizar, como a gente troca ideia com a galera de Camaçari, de Feira de Santana, Lagoinhas de Catu e tal. Muita gente começou a andada junto com o 788 e, infelizmente, já fechou as portas, como vários pubs em Alagoinhas, em Salvador e tal. Então, assim, o rock serriense, ele vive aquele dilema, né? De onde é que ele está? Será que ele morreu? Será que ele está em coma? Mas as pessoas não percebem o quão ele é presente, o quão ele é ativo, mais do que qualquer outro. Então, você pega as bandas de carreira serriense, qual uma banda que tem tantos anos em trabalho como a Zero Grau tem? Nenhuma tem. Nenhum outro gênero popular que tem um apelo de público, isso, aquilo, outro, tirando os expoentes, claro, Michel, Camila Vitorino, Chicabana, tirando os de menor proporção, ninguém se iguala a Zero Grau. Né? Você vê Kelvin há quanto tempo, Ícaro há quanto tempo, a Cabrunco, a gente vê aí a Firefox, que fez uma temporada que com certeza deixou saudade, a gente teve a Hidro, que foi, né? A gente tem... Enfim, se eu for falar tanto aqui, eu vou esquecer alguma e vai ser chato, mas, assim, a efervescência do rock. O 788, voltando à história do fotógrafo, o 788 se aproveita do rock serriense, tal qual o rock serriense se aproveitou do 788. Como disse Jalba Filho, aí, foi o Pires e a caneca, né? Adriano, o legal disso tudo aqui é que eu tinha algumas perguntas aqui na pauta, mas você, ao longo do bate-papo, já respondeu praticamente todas, né, velho? Eu ia perguntar justamente sobre ia perguntar sobre Ícaro, ia perguntar sobre essa questão do 788 abrir as portas para outras possibilidades, outras experiências fora do rock, mas acho que você já conseguiu resolver muito bem. Na primeira meia hora de conversa, a gente costuma abrir para um dos momentos mais esperados do bate-papo, que é a hora da resenha, velho. Eu sei que você deve ter muita resenha aí na cartola. A gente já passou da primeira meia hora, 15 minutos, na verdade, faltam 15 para o final do bate-papo. Então vamos acelerar para a gente conseguir falar sobre tudo. Conta uma resenha aí, pode ser da galera do rock, pode ser uma resenha que envolva o 788, enfim, fica à vontade, mas conta algo sem censura, fica à vontade. Sem censura, eu acho que a grande resenha foi uma vez que eu peguei um integrante da cena rock, da cena rock Serrinha, cara, numa situação, digamos que um pouco constrangedora no banheiro do 788. Hã? Com nome ou sem nome? Rapaz, eu acredito que não tem necessidade da gente citar nome, não, porque eu acho que as pessoas automaticamente vão deduzir, né, pelo decorrer da história. Cara, tá o rock and roll, bicho, comendo no centro do 788, tá aquela loucura. E tem aquele cantinho, aquela maloca que fica ali do lado do banheiro, embaixo do ventilador, né, na frente da porta do banheiro masculino e tal. E aí tem uma mola pesada pra caralho, intencional, porque tem muita gente que entra no banheiro, deixa a porta aberta. Aí, porra, 788 aí, 90% é mulher, né? Então, é complicado. E nisso aí a gente botou essa mola tal, e daqui a pouco o cara reclama que estava empurrando a porta e que não estava abrindo, que tinha alguém lá que estava fazendo alguma coisa errada e tal. E aí eu vou lá naquela coisa, caralho, o que é que tá acontecendo? Quando eu empurro a porta, velho, eu vejo uns pezinhos gordos na ponta.
pontinha do pé, cara, na pia. Eu dei um grito, meu irmão, que porra é essa aí, rapaz? Ele, não, rapaz, não. Eu falei, rapaz, que você tá se masturbando, bicho, no banheiro, cara. Em pleno show de rock and roll. E aí bati a porta e fui sair, lascar resenha com a galera e tal, e não sei o quê. E não quis saber de porra nenhuma. Quando foi no final da história, o cara falou, não, pô, é porque rolou uma história ali com a nega. E aí eu ia me sair, tava dando grau na parada para ir para casa e tal. Mas assim, ninguém comeu essa história. Eu acho que não precisa a gente citar, né? Mas foi Porra, um. quem Não será que foi precisa. esse cara, velho? Eu acho que essa foi a resenha mais engraçada, porque foi engraçada do começo ao fim. Teve outras situações, né, que a gente hoje dá risada, mas foram apertos terríveis. Teve uma situação muito foda também. Kelvin tomou um choque, cara, É, no já tocaram microfone do nesse assunto aí 788. nos comentários aí. Até hoje, sempre quando eu vou apresentar a Kelvin, eu digo que ele é eletrizante, que ele é elétrico. E muita gente não sabe por quê, mas foi uma apresentação que Kelvin foi fazer. E naquele dia o bicho estava à solta, né? Como diz minha mãe, o anjo gago estava nos rondando. E aconteceu um problema que até hoje, enfim, existem N explicações, mas que Kelvin, cara, tomou um choque no microfone que ele praticamente desmaiou. E foi um momento fodido, foi Susto do caralho. pânico, a gente foi um susto do caralho. Hospital e tal, não parou a noite do evento, rolou e tal, mas foi aquele pânico, aquele problema todo, que hoje a gente ri pra caralho, mas na época, tecnicamente, Foi foi tenso, uma foi lição tenso. para mim, né? Foi um sinal de alerta muito grande, né? Exato. Mas loucura da porra, hein, Kelvin? Ali foi foda, velho. Ali meu coração veio E na veio boca. de novo. Mas a resenha engraçadérrima foi essa aí que eu contei de nosso amigo da cena rock aí. Não vou escaldar o nome do cara, não preciso disso. Todo mundo sabe quem é, né? Então, foi massa. Foi massa. Essa aí é a resenha que eu tenho para presentear vocês. A gente tá falando que nesse dia de Kelvin ela tava grávida, né? Meu filho tava pra nascer e quase nasce nesse dia, bicho. Porra, foi tenso. Foi tenso. E falar em filho, 788 aí também tem uma grande participação, porque cenário de Pô, amor para muita gente aí, Aline, Malta, Poli, Kiko, todo é, mundo foi, segundo soube, foi tudo pós-noitada de 788 aí, aquele amor no eu, ar e tal. eu pensei que tu fosse falar que foi tudo feito no 788. Eu já fiquei... Eu falei, pô, eu tô muito careta, porque o meu não foi feito lá. Adriano, Sim. a galera está fazendo algumas perguntas. Eu vou mandar a primeira aqui. Vamos acelerar essa questão das perguntas, porque está chegando no horário, faltam 8 minutos. E tem algumas perguntas também da caixinha de perguntas lá do Instagram. E tem algumas que foram feitas agora. Então vamos correr para a gente conseguir responder tudo. Valeu? Vamos, Bom, vai de boa. a primeira pergunta é de Felipe, do Retado. Ele perguntou como foi o especial do 20 anos de rock serriense com as bandas antigas, que foi aquele evento com Arqueiro Zen e Cabrunco Mutucore. Conta aí. Cara, surreal. Essa é uma história que merece um outro papo, merece um tempo a mais para a gente conversar, porque para mim teve um significado muito grande, né? De questões que havia, né? De mitos que a gente não sabe como aconteceu, tipo, Adriano não aceita que a Cabrunco toque no 788, que foi uma coisa que aconteceu e não sei nem porquê, né? E de coisas que eu vi, como, por exemplo, foi uma oportunidade de questionar a Malta e aí o Pimentel, quem é que ficava pichando as caixas da Telebahia com o símbolo do Arqueiro Zen. E veio um Quem olhando para a foi, cara velho? do outro. Então, foi um evento que, sinceramente, eu tenho certeza que nos marcou, né? Eu vou até colocar todo mundo na minha ideia, porque nos marcou. Para mim foi muito importante, porque era uma época que eu era público, não era rock, então não era um público conhecido, né? E tive a oportunidade de fazer parte desse remember aí, como se fosse.
Então, Felipe, foi muito louco, foi muito louco. Aquele dia foi foda. Fé em Deus vai se repetir aí para 25, para 30, enquanto a gente tiver vida aí. Mande outra. Tem algumas bandas aí que já tá no ouvido aí, velho, vamos fazer. Tem outras bandas que querem participar também. Vamos pensar na segunda edição com outras bandas, né? Claro, claro. Bom, as perguntas lá do Instagram, que perguntaram mais cedo, uma foi de Roger, que Adriano já respondeu, que levou a escolha do nome 788, matou já essa aí. E Ailton Pimentel, nosso amigo Ailton, meu parceiro de Arqueiro Zen, tem uma pergunta que estava na minha pauta também, mas que bom que ele perguntou. Alguma novidade para a reabertura do 788? Quais são os planos do 788 para o pós-pandemia? Malta, a gente, sincero e honestamente, a gente só tem a dizer que está fazendo uma falta danada, cara. Muita. Financeiramente, é muito fácil a gente pensar que, porra, tá de porta fechada e tá sem ganhar grana e tal. Isso aí é meio que óbvio. Mas falando como pessoalmente, falando como atividade que dignifica a pessoa, a gente está sem importância no meio. A gente está sem fazer nada, cara. A gente não é nada, ninguém lembra. A gente não tem como fazer live é massa, mas não é a mesma vibe de abrir a porta de casa. Então, assim, a gente está atordoado. A gente está muito sentido por tudo isso, mas a gente não tem plano. Tudo que a gente queria era marcar um evento para daqui a 15 dias com N bandas que a gente tem aí, que a gente sabe que são parceiras da gente. Mas até então a gente só torce para que tenha um remédio para tudo isso, para que esse remédio venha logo e que a gente possa voltar a planejar, porque o momento agora é concentrar as energias e esperar passar. O 788, o Renato Paiva fez uma pergunta interessante aí, né? Bastante técnica, se o 788 tem um plano de evacuação, caso pererê, parará, não sei o quê, se os colaboradores são treinados. Renato, a gente tem um processo no Corpo de Bombeiros solicitando o nosso AVCB, né? Para que regularize, para que certifique tudo isso que eu vou lhe dizer. Mas, para resumir a sua pergunta e tendo como um gancho aí as outras duas que Malta falou, é a minha casa, cara. É a minha família. Então, se existe alguém preocupado com alguma coisa, se existe alguém responsável por alguma coisa, essa pessoa sou eu. Então, quando você entrar no 788, você pode olhar as datas de validade dos meus extintores, você vai ver que tem sinalização de saída, você vai ver que sempre serei eu que vou estar atrás do balcão, junto com Rose, com Bárbara, com Jéssica, com Evelyn, com diversas outras pessoas que já estiveram com a vida. A gente não tem um certificado, um papel, mas todo mundo sabe o que tem que fazer, por onde tem que fazer, como reagir. Inclusive, isso é uma grande dificuldade. Quando a casa lota aqui, que a gente fecha a entrada, o povo fica lá na frente querendo minha cabeça na bandeja, mas a gente bate o pé e diz, não, é uma questão de segurança, a gente vai manter isso até o final. Então, no resumo da pergunta aí, Malta, da sua pergunta e respondendo essa aí seríssima que apareceu de Renato Paiva, não. Infelizmente, a gente não tem um plano para quando tudo isso passar. A gente só quer que passe. Né? Até agora a gente só quer que passe porque está sendo difícil pra caralho, né? Perdeu-se a utilidade. O lugar está fechado. Se não fosse a live de Michel final de semana passado, estava cheio de casa de aranha, entendeu? Eu sozinho para dar conta de limpeza é complicado também. Então, um lugar que eu estou aqui agora me comunicando aí com Malta e mais 38 pessoas, um lugar que me dá essa importância, me coloca nessa condição importante, como Malta me comparou a Cristiano, uma pessoa que tem aí quase 30 anos de trabalho dedicado à cena, esse lugar está fechado, então automaticamente a minha importância também está submetida a esse fechamento. Eu não sou nada, eu não estou fazendo nada e essa está sendo uma situação horrível, pessoalmente falando. Então, de coração, eu quero que isso passe logo. Só. Kelvin, na live dele, foi muito feliz quando ele falou que, quando tudo isso passar, o primeiro show que acontecer vai ser o show. E vai ser, velho. Eu tô na fila aí para ser o primeiro show do 788.
porque eu tenho certeza que vai ser foda, velho. Aquela sede de estar no show, de tocar, tanto para quem tá tocando, tanto para quem tá curtindo. Vamos dar sequência aqui, porque tá acabando, faltam 4 minutos, tem mais algumas perguntas. Leone mandou essa aqui, ó. De onde veio a inspiração para o conceito estético, coisa de Leone, para o conceito estético visual do 788 nos moldes dos pubs londrinos? Cara, isso aí é arte da curiosidade, né? Quando a gente decidiu que seria um pub, a gente precisava reproduzir isso de uma forma clássica. Até aí tudo bem, né? Só que eu nunca tinha ido num pub. Eu nunca tinha frequentado um pub. Então, tudo o que o 788 apresenta, na verdade, são expectativas minhas, de Rose e de outras pessoas que fizeram parte, de traduzir isso. Então, ao mesmo tempo que a gente, sei lá, colocava um quadro gringo, a gente também colocava um desenho animado da Corrida Maluca, para as pessoas ter essa sensação de um vintage que não dá para chamar de rústico, entendeu? De uma coisa assim que já realmente remeta a outro ambiente. Então, a inspiração, Leone, a gente respondeu lá na primeira pergunta. Foi uma coisa que foi também se construindo. Vamos botar isso, vamos botar aquilo outro. Por exemplo, o 88 do número Roger Black lá no 788, o 7 é simbolizado pela entrada, pelo conceito de casa, né? Como eu falei, o 7 na representação geométrica é um triângulo sobre um quadrado, então é bem a entrada do 788 e aqueles oratórios simbolizam isso. E o 88 aí, quem me conhece aí, quem já teve a oportunidade de trocar uma ideia comigo, sabe o quão eu sou vidrado nessa onda de bicicleta. Então, 88 são as bikes que estão em tudo no 788. Então, quando a gente definir os elementos do que tem que ter jogo de dardo, tem que ter mesa de bilhar, tem que ter um balcão enorme, o atendimento é em pé, tem que ter um mini palco, as coisas características do pub, como a gente decidiu fazer um original pub, o resto foi se complementando, né? Na verdade, achou isso aqui bonitinho, vai colocando, achou isso aqui massa, vai colocando. E assim vem acontecendo também, né? O 788 já passou por 2 reformas nos últimos 6 anos e consegue meio que dar uma sequência a essa identidade que é dele. Hoje a gente tinha uma coisa que parecia muito, que era o Douglas, a Zero Grau já tocou lá com o Diamba e tal, né, Malta? A gente tinha uma coisa que assemelhava tanto, mas ainda assim o 788 ele tinha uma químicazinha, eu acho que pelo teto baixo, pelas cores que a gente explorou e tal, e agora a gente está sozinho, né? Eu acho que nessa parada de clássico pub na Bahia aí é o 788, por enquanto, que eu saiba, 788 e mais ninguém. O resto é mistura. Ó, a galera fica pedindo pra gente prolongar a live, voltar quando acabar e tudo mais. Mas, assim, é uma questão de ser justo com todo mundo que participou. A gente tenta manter essa 1 hora, né? Para dar o mesmo tempo para todo mundo. E esse bate-papo, Adriano, pode ter certeza que está na lista daquelas que a gente vai ter que repetir lá na frente. Porque tem muito assunto, teve algumas perguntas que não foram respondidas. E a gente precisa depois marcar uma nova live, deixar a fila andar e lá na frente a gente retoma para dar sequência. Se por acaso cair 1 hora, o Instagram encerra automaticamente a live. A gente retorna, você espera que a gente vai retornar para as considerações finais, beleza? Tranquilo. Pronto. Mais uma pergunta que foi feita por Renan. Renan perguntou o seguinte: qual o show de rock que você considera que foi o mais intenso no 788? Cara, que pergunta foda. Eu acho que o mais intenso é o que vai rolar. Porque para quem vai curtir é uma onda e para quem vai trabalhar é outra completamente diferente. Então, cada evento, eu e Malta aí já chorou com portaria miada, já vibrou com galinha gorda, já ficou chateado com problema técnico, já chamou a atenção de alguma expressão. Um minutinho. O Instagram já iniciou a chamada aqui, contagem regressiva, 20 segundos. Aí vai cair, eu te chamo de novo para a gente encerrar, beleza? Formou. Você tem 10 segundos para concluir seu raciocínio. Mãe Gabriel de Oxóssia disse que não vai cair, não.